A dor como porta de entrada. Por que sofremos? Essa é talvez uma das perguntas mais antigas da humanidade. E mais do que isso, por que, mesmo quando temos tudo o que parece necessário para viver bem, segurança, alimento, um teto, companhia, ainda somos visitados por um vazio, por angústias, por dores que parecem não ter razão? Fyodor Dostoiévski, um dos maiores romancistas da história, não só mergulhou nessa pergunta como a colocou no centro de sua obra. Para ele, o sofrimento não era um acidente da vida, não era um erro, um desvio, algo a ser eliminado a qualquer custo. O sofrimento, para Dostoiévski, era uma espécie de revelação, uma chama que, embora queimasse, também iluminava. Mas o que isso quer dizer? Por que alguém veria sentido ou até valor na dor? Para responder a isso, precisamos entender não só a vida de Dostoiévski, mas também o modo como ele pensava o ser humano, porque Dostoiévski não era um pensador teórico, daqueles que escrevem de longe sobre o mundo. Ele escrevia de dentro, das prisões, da miséria, da doença, da culpa, do desespero. Ele conheceu o sofrimento em sua forma mais crua, e foi exatamente por isso que pôde extrair dele uma sabedoria tão única. Uma vida marcada pela dor. Dostoiévski nasceu em 1821 em Moscou, e desde cedo foi exposto à dureza da existência. Seu pai, um homem rígido, morreu em circunstâncias misteriosas, talvez assassinado por seus próprios servos. A mãe morreu de tuberculose. O jovem Fyodor, ainda muito sensível, mergulhou nos livros, especialmente nos autores que exploravam o drama da alma humana. Mas o verdadeiro abalo veio mais tarde, quando já era um jovem escritor. Em 1849, Dostoiévski foi preso por participar de um grupo intelectual considerado subversivo pelo governo russo. Condenado à morte, foi levado ao pelotão de fuzilamento. Com os olhos vendados e o coração acelerado, ouviu os soldados carregando os rifles. No último instante, quando tudo parecia acabado, veio o anúncio. A execução havia sido cancelada. Era uma encenação do czar. Um gesto cruel de clemência. Essa experiência o marcou para sempre. O tempo congelado diante da morte. A sensação de estar prestes a desaparecer. A súbita devolução da vida como um presente absurdo. A partir dali, Dostoiévski não era mais o mesmo. Ele havia morrido e renascido. Foi enviado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria, onde passou 4 anos cercado por prisioneiros violentos, frio extremo, fome e doença. E foi nesse inferno que ele começou a ver algo: o sofrimento como via de acesso à verdade da alma. O sofrimento como desvelamento da alma. Para Dostoiévski, o sofrimento não era apenas dor física ou angústia emocional. Era um processo de desvelamento, uma espécie de retirada das máscaras. Enquanto a vida confortável e superficial nos permite esconder, fingir, manter uma identidade artificial, o sofrimento tem o poder de nos despir. É como se na dor, a alma fosse forçada a se encarar no espelho. Em seus romances, vemos isso com força brutal. Em Crime e Castigo, Raskolnikov comete um assassinato convencido de que está além da moral comum. Mas é o sofrimento, a culpa, a febre, o delírio que o empurram para a confissão e a redenção. Não é a razão que o salva, mas a dor, a experiência visceral da culpa, do arrependimento, da vergonha. Tudo isso o transforma. Dostoiévski acreditava que existe uma profundidade na alma humana que só se revela na provação. O ser humano, para ele, não é um simples cálculo racional. Ele é paixão, contradição, desejo de bem e de mal ao mesmo tempo. E o sofrimento é o campo onde essa batalha se torna visível. Em Os Irmãos Karamazov, outro de seus grandes romances, vemos o tema do sofrimento atingir uma profundidade ainda maior. Ali, o sofrimento dos inocentes, especialmente das crianças, é usado como argumento contra a existência de um Deus bom. Ivan Karamazov desafia o irmão dizendo: se Deus existe,
como pode permitir o sofrimento de uma criança inocente? É uma pergunta sem resposta. Dostoiévski não a resolve, mas também não a ignora. Ele nos faz senti-la, nos joga dentro do dilema. E então, como um raio, aparece uma resposta diferente, não teológica, mas humana. A resposta do amor, a compaixão como resposta à dor do outro, o perdão como possibilidade, a fé como salto no abismo, a dor como porta de entrada para a liberdade. Outro aspecto fascinante da visão de Dostoiévski é como ele associa o sofrimento à liberdade. Parece contraditório. Afinal, quando estamos sofrendo, sentimos tudo menos liberdade. Sentimos limitação, peso, prisão. Mas Dostoiévski via a liberdade não como ausência de dor, mas como a possibilidade de escolher mesmo dentro dela. Sofrer é inevitável, dizia ele. Mas como reagimos a esse sofrimento, isso é escolha. Em Memórias do Subsolo, talvez sua obra mais perturbadora, ele apresenta um personagem que rejeita toda tentativa de explicação racional para a vida. O homem do subsolo é alguém que se recusa a ser reduzido a um sistema, que escolhe sofrer só para afirmar que é livre. Ele diz: se tudo me for explicado e calculado, se eu for apenas uma engrenagem previsível, então deixo de ser humano. Esse paradoxo atravessa toda a obra de Dostoiévski. O sofrimento nos destrói, mas também nos desperta. Pode nos tornar amargos, cínicos, vingativos, mas também pode nos tornar compassivos, mais humanos. A dor nos dá a chance de escolher quem vamos ser diante dela. O sofrimento como transformação espiritual. Na espiritualidade de Dostoiévski, o sofrimento não é um castigo, mas um processo, uma travessia. Ele acreditava que, por mais terrível que fosse a dor, ela tinha o poder de abrir os olhos e o coração. É nesse sentido que seus personagens muitas vezes caem antes de se levantar. Precisam ser quebrados para depois serem reconstruídos. E essa reconstrução não acontece na superfície, ela ocorre na alma. Para Dostoiévski, o sofrimento é o caminho para a humildade. E a humildade, longe de ser fraqueza, é a abertura para o outro, para o amor, para Deus, para o perdão. Em sua visão profundamente cristã, o sofrimento une o ser humano ao divino. Cristo, para ele, não era apenas um símbolo de perfeição, mas de dor compartilhada. Um Deus que sofre com os homens, que desce ao mais baixo da condição humana e ali planta a semente da redenção. Por isso, em Os Irmãos Karamazov, o personagem mais sábio e sereno não é um intelectual brilhante, mas o velho monge Zósima. Ele não oferece respostas lógicas, mas uma presença compassiva. Ele acolhe a dor dos outros, ensina que o sofrimento pode nos unir, que ao aceitarmos a dor do outro como nossa, quebramos o ciclo do egoísmo. Essa é a verdadeira transformação para Dostoiévski. Não apenas entender algo novo, mas tornar-se alguém novo, mais aberto, mais compassivo, mais sensível ao sofrimento alheio, mais disposto a perdoar, mesmo quando ainda dói, e mais conectado ao mistério da existência, com suas sombras, suas luzes, suas contradições. A atualidade de Dostoiévski e o sofrimento na psicologia. Dostoiévski não escreveu apenas para seu tempo. Ele falou, e ainda fala, a alma humana em qualquer época. Isso porque o sofrimento, o mal, o sentido da vida, o amor, o perdão, são temas eternos. Perguntas que cada geração faz, mesmo que com novas palavras. E é justamente por tocar nessas feridas humanas profundas que Dostoiévski continua sendo lido, estudado, vivido. Na psicologia moderna, especialmente na psicologia existencial e na logoterapia de Viktor Frankl, vemos ecos profundos das ideias que Dostoiévski já expressava em seus romances. Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, dizia que o ser humano pode suportar quase tudo, desde que encontre um sentido. E essa é uma das ideias centrais de Dostoiévski. Não podemos escolher sempre a dor, mas podemos escolher
o que fazemos com ela. Podemos nos revoltar, ou podemos nos transformar. Dostoiévski nos convida a olhar o sofrimento não como punição, mas como um mestre severo, que ensina não com palavras doces, mas com experiências radicais. Ele mostra que, às vezes, só passando por uma escuridão profunda é que conseguimos realmente enxergar a luz. E que essa luz não está necessariamente fora, ela pode ser acesa dentro de nós. Sua literatura é, assim, uma espécie de mapa da alma em crise, um guia para quem já não encontra respostas nas soluções fáceis, um convite à profundidade, à coragem e à transcendência, porque para ele a dor é real, mas o amor também, e no fim é o amor, mesmo que atravessado pelo sofrimento, que tem a última palavra, o sentido no meio da dor. No fim das contas, o que Dostoiévski nos oferece não são respostas prontas, mas caminhos. Não fórmulas de felicidade, mas espelhos onde possamos ver quem realmente somos. Ele não romantiza o sofrimento, ele o revela. Mostra o quanto ele pode nos quebrar, mas também como, a partir dessas rachaduras, pode surgir uma nova vida. O sofrimento para Dostoiévski é uma encruzilhada. Ele pode nos tornar mais amargos, mais endurecidos, mais fechados, mas também pode nos abrir, pode nos despertar para o outro, pode nos fazer mais compassivos, mais humanos, porque é na dor que deixamos cair as máscaras, que confrontamos nossas ilusões, que tocamos o essencial. Através de suas personagens, Raskolnikov, Ivan Karamazov, o príncipe Mitchkin, Alyosha, o homem do subsolo, Dostoiévski nos mostra que ninguém está imune à dor, mas que há uma diferença entre sofrer em vão e sofrer com sentido, entre ser arrastado pela escuridão e atravessá-la com coragem. Ele nos diz, com a força da arte e da alma, que a luz mais verdadeira não é aquela que evita a sombra, mas a que nasce dela. Por isso sua obra continua viva, porque todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com a dor, com o vazio, com o subterrâneo da alma. E é nessas horas que suas palavras voltam como um farol, dizendo: sim, dói, sim, é difícil, mas você pode atravessar. E do outro lado, algo de você, talvez o mais verdadeiro, vai estar esperando. Dostoiévski nos lembra que a transformação não é um luxo espiritual, é uma urgência da alma, e que por mais que doa, por mais que pareça impossível, há dentro de nós uma força que resiste, que ama, que busca, que mesmo em silêncio, insiste em continuar, e essa força é o que nos torna humanos.